Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar da primeira parte do Sermão da Montanha, que talvez é a principal. Ontem eu assistia o último episódio da segunda temporada do The Chosen e passou essa parte das bem-aventuranças. Eu estava eu e a pastora Juliana, de repente a pastora Juliana olha para mim, eu chorando, né? Porque Jesus, ele chama, nesse episódio, ele chama Mateus, né? Que é o seu escriba, e fala para Mateus, né? Fala assim, viu? Olha, eu já sei como eu vou começar o sermão, né? Vai ser um mapa. E aí Mateus vai até ele e Jesus começa a falar as bem-aventuranças. Mateus olha para ele e fala assim, e o mapa? E aí Jesus ele fala, quando as pessoas quiserem me encontrar, são esses bem-aventurados que todos precisam procurar. Você está entendendo, querido? São esses que nós precisamos procurar, essas pessoas que Jesus ele vai ensinar nas bem-aventuranças. Então abra sua Bíblia, amém? Eu fiz questão de não colocar o texto aqui, exatamente para nos forçar a abrir as Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Obrigado, Jesus. O texto diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrerem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, queridos? Talvez dentre todo o sermão da montanha, se nós entendermos aquilo que nós chamamos de as bem-aventuranças, amados, eu garanto para você que você já vai compreender toda a cultura do reino. Amém? Amados, na etimologia da palavra bem-aventurado, porque aqui essa palavra é a chave de toda a cultura, não apenas a cultura do reino. A chave da humanidade é exatamente buscar aquilo que todo ser humano busca em sua vida: a felicidade. As pessoas, quando buscam emprego, elas querem ter um emprego satisfatório, aquilo que traz a felicidade. Quando as pessoas entram num relacionamento de amizade, elas querem ser felizes nessa amizade. Então, o objeto principal da busca de todo ser humano é a busca da felicidade. E Jesus, aliás, antes disso, e toda a cultura, ela está fundamentada nessa necessidade do ser humano, a necessidade de ser feliz. Amém? Então, dentro da etimologia, dentro do sermão de Jesus, por que ele começa falando já de felicidade, já de bem-aventurança, o seu sermão? Porque essa é a maior necessidade e é o principal objeto de busca de todo ser humano. Todo mundo, desde o início até os dias de hoje, e vai ser até quando o ser humano estiver na face da terra,
A busca principal do ser humano é ser feliz. Então, o termo usado por Jesus no grego, né, aliás, dentro da escritura bíblica, né, é o termo makarios, que significa feliz. Há algumas versões que diz assim, abençoado com felicidade, né, ou muito mais, ou mais do que feliz. Então é sempre trabalhando a felicidade, o ser humano em busca da sua satisfação. Porém, querido, no hebraico, que é a língua, o idioma que foi escrito, o Evangelho de Mateus, que foi direcionado especificamente ao povo hebreu, o termo exato usado, nós vamos ver esse mesmo termo no Salmo de número 1, que começa também com bem-aventurado, amém? O termo usado vai ser o termo achar. Achar significa avançar. Olha que diferente. Perceba como é importante a gente trabalhar na língua original. Então não é só alcançar a felicidade, porque a felicidade do homem está na maturidade. Levante a sua mão e repita comigo: a felicidade do ser humano está na maturidade que ele adquire. Então, na medida em que você vai conseguindo, e você vai avançando, e você vai amadurecendo, você vai encontrando aquilo que todo ser humano procura, a felicidade. E por que o ser humano muitas vezes não consegue ser feliz? Exatamente porque não amadurece, porque o segredo está na maturidade. Por isso que a Bíblia, ela sempre vai estar apontando nosso trilhar na carreira cristã para a maturidade. Você vai ver o apóstolo Pedro falando dos acréscimos da vida, que são as disciplinas espirituais. Os 5 ministérios têm como objetivo, né, produzir essa maturidade, ou ajudar a produzir essa maturidade. A palavra foi dada para que nós alcancemos a maturidade. Enfim, queridos, a maturidade, ela está atrelada à felicidade. Então muitas pessoas não conseguem alcançar a felicidade, porque não conseguiram alcançar a maturidade. E essa maturidade, ela só é encontrada quando nós vivemos com propósitos, quando a nossa vida se torna uma vida com propósito. Então não é apenas buscar uma cultura, mas é buscar avanço. Então a palavra achar significa avançar, progredir, ir em frente. Amém, queridos? Agora vamos lá. Por isso, não entenda que felicidade é momento ou momentos. Infelizmente, amados, a cultura grega que nós falamos a semana passada, se porventura alguém perdeu as últimas ministrações que nós falamos sobre cultura da Babilônia e cultura grega, assiste para você poder entender o que nós estamos falando. Eu não tenho tempo hábil para tratar mais uma vez sobre cultura grega, mas infelizmente a cultura grega, ela ensina que o homem, ele tem que encontrar a felicidade através de buscar o prazer. E nós precisamos entender que prazer são momentos. Amém, queridos? E momentos não geram felicidade, geram euforia. Então não confunda euforia com felicidade. Há momentos que nós vivemos que geram essa euforia, perfeito? E esses momentos, eles podem surgir assim, como por exemplo, você vai sair daqui, você vai almoçar naquela churrascaria, e eu estou tendo uma profetada aqui, que você é convidado inclusive para essa churrascaria, na faixa, ó, no 0800, hein, Gui? Dá uma rebolada no queixo, ó, né? Amados, aquela felicidade de você estar comendo, é só aquele momento, que vai se repetir, mas é um momento. As férias, quando você vai para aquela fazenda que você tem lá no Goiás, né? Ou, né, aquela casa de praia que você tem em Bertioga, né, Juqueí, amém, queridos?
Quando você vai, quanto tempo dura? Uma semana. Tanto é que a gente brinca, né? Existe vida mais barata, mas não presta. É ou não é? Porque é apenas momento. Então eu não posso atrelar felicidade a momentos. Momentos geram euforia. Então não confunda a felicidade. Por quê, amados? Por causa do hedonismo, que significa busca pelo prazer. A palavra hedonismo significa busca pelo prazer. O homem tem buscado momentos. Quer que eu fale para você? Inclusive crentes. Isso é a realidade. Por que você acha que as pessoas elas vão de lugar em lugar, atrás, por exemplo, de uma conferência, de um pregador diferente? Porque elas estão procurando momentos. Ela está buscando sensações diferentes. Mas são momentos. Eu não posso definir felicidade pelos momentos que eu vivo. Então, amados, nunca, não entenda que felicidade é momento ou momentos. A verdadeira felicidade é uma vida de avanços e progressos. Quando que você vai alcançar verdadeiramente a felicidade? Quando você avançar, quando você amadurecer, porque avanço não é só ir para frente. Avanço é amadurecer, maturidade. Amém, queridos? Levante sua mão, só quem tem coragem, e diga assim: eu preciso amadurecer. Mais uma vez, bem forte, para o céu todo saber disso, diga: eu preciso amadurecer. Nós precisamos, muito mais do que momentos, nós precisamos de amadurecimento. Porque apenas uma vida de maturidade é capaz de fazer com que eu entenda a cultura do reino. Amém, queridos? Duas considerações. O reino de Deus não está relacionado com o que recebemos ou praticamos, mas com quem nos tornamos. É importante fazer essas duas observações. Primeiro, essa primeira observação, por quê? Porque quando Jesus ele está pregando o sermão da montanha, ele não está falando de prática. Porque práticas têm a ver com tradições. Amém, queridos? E Deus não está nas tradições. Eu vou repetir. Deus não está nas tradições. Muitas vezes práticas não são culturas. Logicamente, uma cultura estabelecida, quando nós fazemos ou realizamos algo 2, 3 ou mais vezes, pode se tornar uma cultura, como também pode se tornar tradição. Eu vou fazer uma pergunta para você: você vem à igreja porque você ama ou só porque é tradição de domingo de manhã acordar e vir para a igreja? Eu quero dizer para você que Deus, Jesus em seu ministério, quando Ele está estabelecendo a cultura do reino, Ele não está estabelecendo tradições. Então o reino de Deus não está ligado, primeiro, ao que nós recebemos em mão, bênção. O reino está se manifestando porque eu estou recebendo bênção. Não, isso não é reino, isso é misericórdia, isso é graça. Quem está comigo? Somente a graça. Mas também não está relacionada com aquilo que praticamos, as nossas práticas religiosas, porque muitas pessoas tentam definir o reino pelas práticas religiosas, pelas tradições religiosas. E eu não posso também definir reino pelas minhas práticas, porque eu venho na igreja, porque faz jejum, porque faz oração, e nós vamos falar disso também durante essas 4 semanas que vamos trabalhar o sermão da montanha. Então é quem nós nos tornamos, amém? Então orar não é uma tradição, é quem eu sou, é o meu relacionamento com Deus. Estar na igreja não pode ser uma tradição, é estar em concordância, em unidade com o corpo de Cristo, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Ultrapassa o tradicionalismo, quem está me entendendo? Então, primeira observação importante nós sabermos o reino de Deus não está relacionado com o que recebemos ou praticamos, mas com quem nos tornamos. Nós precisamos nos tornar, e tudo que eu faço não deve ser resultado de tradições religiosas, mas deve ser resultado de quem eu me torno em Deus.
Quem está comigo? Segunda observação importante: a cultura do reino é o desenvolver diário do caráter de Cristo em nós, de maneira que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Levante a sua mão, só quem tem coragem, diga: eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. Então, definindo, o que é a cultura do reino? A cultura do reino é um desenvolver diário do caráter de Cristo em mim. Porque quando Cristo está sendo desenvolvido em mim, significa que eu adquiri uma cultura. Não é uma tradição, não é uma prática religiosa. Porque a prática religiosa eu pratico na frente dos homens e atrás eu me torno. Você conhece dupla personalidade? Era o que acontecia com o farisaísmo, e o que Jesus repreende de forma veemente as práticas religiosas. Tanto que Jesus ele tinha uma forma delicada de lidar com esse tipo de gente que vivia debaixo de tradição. Porque na frente dos homens eles oravam alto, eles falavam para se aparecer, gostava, né, de sentar nos lugares de destaque e tudo mais. Jesus fala para ele assim: raça de víboras. Literalmente, nos dias de hoje, Jesus está falando: seu bando de surucucu, né? Raça de cobra, vocês engolem o mosquito e arrotam o camelo. Sepulcro caiados, vocês são lindos por fora, mas por dentro vocês são podres. Você está entendendo? Mas tinham práticas, havia tradições. Então não é tradicionalismo. Então vamos entender o que é a cultura do reino. Cultura do reino não é simplesmente ter práticas religiosas, ou estar buscando práticas religiosas. A cultura do reino é o desenvolver do caráter de Cristo em nós, de maneira que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Amém, amados? A cultura do reino é plena e totalmente oposta, porque é oposição. Você é cristão, sim ou não? Então vamos imaginar, queridos, eu quero só que você imagine, é só imaginação. Vamos imaginar um cenário político. E dentro desse cenário existe situação e oposição. Eu quero já que você entenda que a cultura do reino, aqueles que escolhem viver a cultura do reino, já se tornou uma oposição. Você já está contra tudo o que o mundo prega. Você é contra tudo. Assim como o povo de Israel nos tempos da rainha Esther, quando Ramã, ele queria matar o povo judeu. E por que ele queria matar? Qual era a justificativa para Assuero, para que Ramã pudesse encontrar solução para matar os judeus? Há um povo diferente entre a gente, de cultura diferente, de costume diferente, convém matá-los. Então, amados, primeiro ponto, eu quero que você entenda: só do fato de você ser cristão e desenvolver o caráter de Cristo, você já é oposição ao mundo. Você já é oposição à cultura da Babilônia. Você já é oposição à cultura da Grécia. Então não adianta ficar fazendo coisas para ser aceito na sociedade. Eu não entendo o cristianismo do século 21, principalmente o cristianismo que começou a se desenvolver no ano do ano 2000 para frente, onde os crentes estão adaptando o evangelho e adaptando a igreja para que seja aceita no mundo e para que as autoridades vejam a igreja com bons olhos. Entenda, querido, o cristão não é visto com bons olhos em lugar nenhum. Nunca foi. Eu estou falando de cristianismo, eu não estou falando de romanismo. Romanismo é a religião do sistema, é o cristianismo do sistema, não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Então entenda, querido, a cultura do reino é plena e totalmente oposta e divergente, não existe nenhum ponto de convergência. Por isso que não tem como misturar reino com Grécia. Não tem como misturar reino de Deus com Babilônia. Por isso que lá no milênio, antes de acontecer o milênio, a primeira coisa que vai ter que cair é a Babilônia. Lembra que nós falamos da queda da Babilônia? Por quê?
para plantar o reino de Deus, a Babilônia tem que cair. Levante a sua mão assim: se eu quero viver o reino de Deus, a Babilônia tem que sair de mim. Não tem acordo, porque não existe qualquer ponto de convergência entre o reino de Deus e a Babilônia, que é o sistema desse mundo. Não existe qualquer ponto de convergência entre o reino de Deus e a filosofia grega. Os filósofos da igreja, eles tentaram, totalmente desmembrados, totalmente desconectados da raiz que era a Torá, porque até 367 não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento surge em 367, quando um bispo de Alexandria, chamado Atanásio, escreve uma carta de Páscoa, contendo e determinando os 27 livros do Novo Testamento. Então até 367 não havia Novo Testamento. Qual era o fundamento dos apóstolos? Qual era o fundamento escriturístico dos apóstolos? A Torá, o Antigo Testamento. Porém, amados, com a diáspora judaica, já falamos isso, quando os judeus são expulsos de sua terra, através de Adriano, entre 132 e 135, depois de Cristo, a igreja se desconecta da raiz. E os pais gregos da igreja, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Justino Mártir, que é tido como um dos principais filósofos do cristianismo ou da igreja, eles não tinham conexão com as escrituras. Então eles tentaram encontrar um equilíbrio entre a fé e a razão. E não existe essa conexão. Ou você vive pela fé, ou você vive pela razão. Então não tem como conectar. Não existe conexão. Entenda isso. Não existe convergência entre cultura da Babilônia e cultura do reino. É oposto. É água e vinho. É como se você colocasse 1 litro de óleo numa bacia com água. Mistura óleo com água? Não. Por quê? O que é mais pesado, o óleo ou a água? Assim o cristianismo é um peso para esse mundo. Por isso não há mistura. O verdadeiro cristianismo é o cristianismo que não faz misturas, nem com a Babilônia e nem com a Grécia. Portanto, diante do mundo que vivemos, podemos chamar a cultura do reino de contracultura. Por que nós falamos contra a cultura? Porque a cultura do reino, ela é totalmente oposta, ela está totalmente contrária, totalmente divergente ao que esse mundo prega, ao que o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando sistema de governo, tudo que envolve, política, religião, educação, é tudo oposto. Amém, queridos? O desenvolvimento cultural busca suprir 4 necessidades do ser humano. Entenda que toda cultura desenvolvida na história do mundo, isso é a história do mundo, ela busca suprir as 4 principais necessidades do ser humano. Todo ser humano carrega em si 4 necessidades. A primeira necessidade é: o ser humano necessita encontrar a felicidade, que é o que nós vamos falar hoje. A base da pregação das 4 semanas vai ser essa. Então você já tem aí onde nós vamos trabalhar. Qual é a primeira busca do ser humano? Ele quer encontrar a felicidade. Ele quer encontrar a felicidade. A segunda necessidade do ser humano: o ser humano necessita se relacionar com outros seres humanos. Gente precisa de gente. Vivemos hoje num tempo em que as pessoas falam: não preciso de ninguém. Se você não precisar de ninguém, como é que você veio no mundo? Até para fazer você precisou de alguém. Como que eu não preciso de ninguém? Então, amados, a história humana, ela está relacionada, ela está conectada a relacionamentos com outros seres humanos. Nós já nascemos debaixo de relacionamento. Quando a mãe
ela dá à luz, e a primeira coisa que o médico faz é fazer o quê? Lógico, faz a limpeza e coloca você onde? No seio da mãe, para você mamar. É isso ou não é, meninas, quando você for lá ter seus filhos? É a primeira conexão, é o primeiro relacionamento existente. Então todo ser humano necessita se relacionar com outros seres humanos. Por que se criou, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, Libras? Para que haja esse relacionamento entre pessoas que não ouvem e falam com as outras pessoas, com o mundo. Faz sentido para você? Por que existem as linguagens, idiomas? Para que haja esse relacionamento com outros seres humanos. Então isso é uma necessidade. Todo ser humano necessita se relacionar com outro ser humano. Terceira necessidade do ser humano: o ser humano necessita se relacionar com o transcendente. Entre aspas, Deus. Você já percebeu que todo ser humano está procurando Deus? Eu não vou lembrar, pastor Daniel, eu não lembro se é filósofo que falou que todo ser humano carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então, você pode perceber, todo ser humano. Por que você acha que as pessoas, eu não creio em Deus, mas ela vai fazer yoga, por exemplo? Por que a pessoa vai fazer yoga? Meditação é a busca do transcendente. É a busca pelo transcendente. Ou seja, entre aspas, todo mundo, mesmo que se diga ateu, está em busca de um Deus. Amém? E por último, a última necessidade do ser humano: o ser humano necessita entender e buscar a eternidade. Todo ser humano tem essa questão. Você já parou para pensar? Que todo ser humano, ele quer saber para onde vai depois que morre? É verdade ou é mentira? Sim ou não? Todo mundo está preocupado para onde vai. A discussão céu e inferno é uma discussão que não cala, porque todo mundo quer saber para onde vai. Onde eu vou passar a eternidade? Então, amados, essas são as 4 necessidades. Pastor, e por que esses 2 últimos, eles também são uma necessidade? Abra Eclesiastes, capítulo número 3. Versículo 11. Eclesiastes 3:11. Vai dizer assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Eu gosto de citar muito essa parte A desse versículo. Mas olha, preste bem atenção aqui agora. Também, na criação, Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Eu vou ler mais uma vez apenas a parte B do versículo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Amados, eu não sei se você sabe, mas por que a gente sofre quando a gente perde alguém? Porque o homem não foi feito para morrer. Nós carregamos a eternidade dentro de nós. A Bíblia diz que Deus, na criação, colocou dentro de nós uma necessidade. Deus colocou dentro de nós, do coração do homem, um desejo profundo pela eternidade. Por que o ser humano tem a necessidade de buscar o transcendente e saber para onde vai depois que morre? Por que isso acontece? E detalhe, não existe ser humano que não se preocupe com isso. Você pega, por exemplo, na idade das trevas da igreja, na idade medieval, na era medieval da história da humanidade. De onde surgiu, por exemplo, a doutrina das indulgências, ou até mesmo a doutrina do purgatório, diga-se de passagem, que foi pregado, alguns até conhecem a doutrina do purgatório, que não está na Bíblia. Mas de onde surgiu? No período da igreja, nesse período conhecido como Idade das Trevas, todo mundo estava com medo de morrer, porque não havia respostas para onde ia. Então a igreja, para tentar suprir essa necessidade da alma do ser humano, estabelece o que? Não, faz o seguinte, compra um pedacinho compra esse negocinho aqui, que é sagrado, e aí você vai adquirir um terreninho lá no céu. Começa aí. Não, fica tranquilo, porque olha, todo mundo vai para o céu. Então o que vai acontecer? Se você não foi tão bom assim,
você vai passar por um lugar onde você vai ser purificado, por isso a palavra purgatório, que vem de purgar, que vem de limpar, entendeu? Então você vai passar por esse lugar de purificação para você ir morar no céu. Trouxe, entre aspas, um suprimento ou uma provisão da necessidade das pessoas que viveram nesse período, conhecido como Idade das Trevas. O período em que a igreja foi paganizada, que perdurou até 1517, até a Reforma Protestante. O ser humano tinha medo de morrer. E até hoje, se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém quer. Ninguém quer morrer. E a gente também não quer que ninguém morra. A nossa vontade é que todos se tornem eternos, porque a gente quer viver sempre perto das pessoas que a gente ama. Sim ou não? Por que isso? Pastor, qual é a resposta? Simples. Você carrega, todo ser humano carrega uma necessidade ou um desejo profundo pela eternidade. Por quê? Coloque a mão no seu coração e diga: eu carrego a eternidade dentro de mim. A questão é onde eu vou passar a eternidade, não é a eternidade em si. Você entende a necessidade do ser humano? Então vamos lá. O Sermão da Montanha nos revela claramente que o padrão de felicidade do reino, só para você entender, da cultura do reino, é oposta aos padrões do mundo. É o que nós vamos aprender nas mensagens, durante todas essas mensagens, das próximas 4 mensagens, quando vamos estudar o Sermão da Montanha. Glória, tem hora que enrosca. O padrão de relacionamento com os homens é oposto aos padrões do mundo. Por quê? Você vai ver Jesus falando da outra face. É totalmente oposto. Cultura da Grécia. Tomou, levou. Graças a Deus aqui não tem ninguém que faz isso. Só lá na igreja de Jesus dá pau no diabo, que fica na outra cidade. Aqui não tem. Aqui não. Você vai ver. Vou acabar com ela, vou acabar com ele. Eu vou falar um monte, eu não tenho papo na língua. Você vai ver que na cultura do reino, a maneira como nós vamos nos relacionar com os seres humanos é totalmente oposto ao mundo. É totalmente oposto. Não tem nada a ver com o que nós vemos e até mesmo nós, mesmo cristãos, praticamos. Por isso que tem que haver uma virada de chave em nós. Nós precisamos saber quem nós somos. O objetivo dessa série de mensagens é você se posicionar e saber quem você é no mundo. Amém? Terceiro, o padrão de relacionamento com o transcendente é oposto aos padrões do mundo. Os padrões do mundo dizem para você precisa de uma religião. A palavra religião vem do termo latim religare, que é fazer a reconexão, fazer a junção, a reconciliação entre Deus e o homem. E não, eu sinto em dizer para você, não é a religião que faz isso. Então o ser humano não precisa de uma religião. O ser humano precisa de Jesus. Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Amém, queridos? Ele é a ponte. Amém ou não amém? Ele é a ponte. Ele é quem reconcilia o homem com Deus. Em Efésios 2 vai dizer que Ele reconciliou o homem consigo. Amém, queridos? E por último, o padrão para a conquista da vida eterna é oposta aos padrões do mundo. Porque cada religião tem uma maneira de enxergar a eternidade. Você pega, por exemplo, as religiões orientais, que tem como fundamento o hinduísmo, os hindus. Então vai dizer que todo ser humano, quando ele morre, ele se liga ao Krishna. E esse Krishna vai crescendo até se transformar em um único Deus. Só para você entender. Cada religião vai buscando uma maneira de sanar ou de solucionar essa equação, esse grande vazio que o homem carrega dentro de si. Mas na cultura do reino, a maneira como você vai conquistar essa vida eterna está totalmente em oposição e divergência ao que o mundo prega. E Jesus vai ensinar isso.
Amém? As bem-aventuranças vão apresentar o primeiro conflito dentro da primeira necessidade do ser humano: o conflito pela busca da felicidade. Amados, por que as pessoas estão entrando em depressão? Por que existe a depressão, Luiz Otávio? Porque o ser humano quer ser feliz. E como ele vai encontrando barreiras, vai encontrando as dificuldades da vida, ele vai se deprimindo. Por que as pessoas entram no mundo das drogas? Não é verdade, pastor Wellington? O que a pessoa está buscando? Uma felicidade. Poxa, isso vai ser bom para mim. Não é isso? Todos nós estamos em busca daquilo que é bom para nós mesmos. Faz sentido para você? Então, amados, esse é um conflito que todo ser humano, não é crente, pode ser cristão, pode ser mundão, pode ser qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Há um conflito. E esse grande conflito dentro da alma do ser humano é: como eu vou ser feliz? Qual é a melhor maneira de eu encontrar essa satisfação, essa felicidade? Algumas pessoas reputam que é o dinheiro. Então elas trabalham, junta dinheiro e coloca na poupança e vai tal. Ela compra um carro, mas ela não está feliz, né? Ela não está feliz, então ela trabalha de domingo a domingo, de sol a chuva e sol. Aí entra uma frase que eu gosto muito de um pensador, alguém que é reputado por filósofo nesta era, Dalai Lama. Ele diz assim: perguntaram para ele, o que mais você admira no mundo? Ele falou: o que mais eu admiro é o homem. Porque o homem gasta a saúde para ganhar dinheiro, e depois gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde. E no final da frase ele diz assim: e morrem como se nunca tivessem vivido, e vivem como se nunca fossem morrer. É um pensamento que faz sentido. Então o homem, o ser humano, ele está sempre em busca do que é bom para si. Como eu vou encontrar a felicidade? De acordo com Sócrates, o pai da filosofia, o homem encontra a felicidade buscando viver os prazeres dessa vida. Ou seja, a felicidade está relacionada aos prazeres. Então, quanto mais prazer você busca, mais feliz você é. Isso, cultura grega. Já na cultura da Babilônia, há uma busca desenfreada pelo status. Eu quero ser notado, eu quero que as pessoas me vejam. A ideia da Babilônia, lá em Gênesis 11, na fundação dela, o que os homens buscavam? Então nós seremos famosos. Nós seremos famosos. Então, na cultura da Babilônia, o homem, a humanidade, ele tem que estar em plena evidência. Ele tem que ser notado para que ele alcance a felicidade. Por isso que se fez hoje as redes sociais. Por que você tem rede social? Para as pessoas te verem. Por que você posta foto lá, né? Para que as pessoas te verem. Sim ou não? Faz parte. É o mundo. Amém? Agora escute. Já na cultura do reino, Jesus vai ensinar que, vamos lá, Mateus 5,3: felizes os pobres de espírito. Pastor, mas como que pobre vai ser feliz? Você entende que a matemática do reino ela é oposta? Só que a gente tem que entender, Jesus não está falando de pobreza de dinheiro, ele está falando do quê? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Mas o que é ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é o oposto de orgulho, e fiz questão de colocar em letra maiúscula. Porque na era das ideologias, todo mundo está celebrando o seu orgulho.
orgulho. Não sei o que do orgulho, não sei o que do orgulho, não sei o que do orgulho. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, amados, o que é ser pobre de espírito? É reconhecer nossa falibilidade humana e declarar nossa total dependência de Deus. Então, amados, como que o ser humano vai ser feliz? Quando ele reconhecer: eu sou só um ser humano. Como diz o evangelista Diego, eu sou um porcaria. Eu sou um ex alguma coisa. É engraçado que todo mundo é ex alguma coisa, não é? É ou não é? Eu sou um ex tranqueira. Realmente, nós somos tudo ex aqui. Então, o que é ser pobre de espírito? É você se despir do orgulho que o mundo promove. Porque o mundo, você precisa de um status. No mundo, quanto mais prazer você busca, mais você está feliz. No reino de Deus, na cultura do reino não. Na cultura do reino eu preciso reconhecer que primeiro, eu sou um Zé Mané. E a nossa total dependência dele. Como é feliz aquele que reconhece que depende de Deus. Vai totalmente. Você percebe que é oposto e divergente? Não tem conexão. Então, na cultura do reino, quem é feliz? Aquele que reconhece quem é. E também reconhece que depende total e exclusivamente de Deus. Há um texto na carta do apóstolo Tiago, acho que capítulo 1, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Mas eu melhoro ainda, para você entender isso. Atos capítulo 17, abre para mim, abre comigo por gentileza. Meu Deus, a hora voa. Oh Jesus. Atos 17. Paulo está em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele vê o panteão da Grécia, os diversos altares a diversos deuses, e um dos altares que ele encontra, estava escrito lá: ao Deus desconhecido. Quando Paulo é conduzido ao Areópago, ali ele é questionado qual era a natureza da sua pregação, ou a natureza da sua mensagem. E aí Paulo vai falar: quando eu entrei na cidade, eu vi lá um altar ao Deus desconhecido. Este é o Deus que eu estou pregando. E aí Paulo vai discorrer sobre ele, quando ele diz, a partir do versículo 24 do capítulo 17 de Atos: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo. Porquanto, preste bem atenção agora, isso é cultura do reino. Porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Se você entender isso, você vai alcançar a felicidade. Se você entender isso, você vai resolver esse conflito que está dentro de você. Como eu vou ser feliz? Primeiro, reconheça quem você é. Esse negócio de orgulho, né? Porque eu sou mais, porque eu tenho brilho. Que brilho que você tem, irmão? Eu vou jogar glitter no você para você brilhar. Purpurina. Não é nada. Tem brilho nenhum. O ser humano é zero. É zero. Temos que reconhecer isso. É por isso que o homem não alcança a felicidade, por causa do orgulho. Mas vamos prosseguindo. Na cultura do reino, Jesus vai dizer: felizes os que choram. Mas como que alguém que chora vai ser feliz? Sendo quando a gente vê alguém chorando, a gente já pensa o quê? Porque a tipologia da tristeza é o choro, sim ou não? Mas como que Jesus vai dizer que na cultura do reino os que choram são os que são consolados? Felizes os que choram, pois serão consolados. Por quê?
o choro é símbolo de tristeza. Porém, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 9. Por que Jesus fala aqui, é feliz quem chora? Porque nós não estamos falando do choro do mundo. Nós estamos falando desse choro, nós estamos falando dessa tristeza. Preste bem atenção. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. Agora preste bem atenção no versículo 10, preste atenção. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Jesus não está falando chorar ou ficar triste de acordo com o mundo. Ele está falando da tristeza produzida pelo Espírito em nós, que nos conduz ao arrependimento. Por isso, amados, quando que você vai encontrar a felicidade? Quando você entender que você é pecador e se arrepender de seus pecados. Vou concluir. Deus consola com o seu perdão. Obrigado pelo seu amém. Deus consola com o seu perdão todo aquele que está disposto a se arrepender. Por isso que é feliz quem chora. Mas não é o choro, não é a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus. Uma tristeza que vai produzir arrependimento. Isso é cultura do reino. Terceiro, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Como que a pessoa humilde é feliz? É simples. A herança da terra, como recompensa aos humildes, é a prova de que Deus trabalha com o princípio da honra. Entendeu, querido? Uma das melhores maneiras de eu entender a humildade é honrando. Quando que eu reconheço alguém humilde? Quando essa pessoa sabe honrar. A pessoa orgulhosa quer a honra para si, mas uma pessoa humilde, ela dá honra aos outros. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, que nós devemos ter uma forma equilibrada de nos enxergar. Tipo, se fosse nos dias de hoje, Paulo vai falar assim: não se achem. Não vai achando que você é a última bolacha passatempo do pacote, que você não é. Então tenha uma maneira equilibrada. Prefira dar honra do que receber honra. Isso é humildade. Então vamos lá. A herança da terra como recompensa aos humildes é a prova que Deus trabalha com a honra. A humildade é o reconhecimento de que toda glória e louvor pertencem a Deus. Amados, todo louvor e glória pertence a Deus. Todo louvor e glória pertencem a Deus. Eu não sou nada. Não existe nada de bom em mim. Ai, mas eu conquistei. Eu não conquistei nada, foi Deus que me deu. Não existe nada pelo meu esforço. Tudo é Deus quem dá. Tudo é Deus quem dá. Agora preste bem atenção. Porém a arrogância conduz o homem à ruína. Abra comigo sua Bíblia, Provérbios. Provérbios 18, 12. Diz assim, preste bem atenção, vou ler bem vagarosamente para você entender. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Por isso que Deus ele dá como recompensa
a terra, não para os orgulhosos, mas para os humildes. Porque os humildes estão sempre dispostos a dar a honra e não receber a honra. Isso é cultura do reino. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mas que justiça? Não, faça justiça, eu quero que seja punido. Não é esse tipo de justiça. A palavra justiça aqui no caso é a palavra retidão. Então não é exigir justiça dos outros, é praticar a justiça, é ser reto, é fazer o que é certo e não o que dá certo. O reto não faz o que dá certo, o reto faz o que é certo. Ah, mas vamos dar um jeitinho aqui porque vai dar certo. Não, não tem jeitinho. Ou é ou não é. Isso é ser reto. O sinônimo da palavra justiça é reto. Todo aquele que busca de maneira perseverante andar em retidão diante de Deus e dos homens, serão saciados com as bênçãos de Deus. Quer ser abençoado, irmão? Ande em retidão. Ande em retidão. Não faça o que dá certo. Ah, eu vou contar uma mentirinha aqui, porque essa mentirinha vai dar certo, vai resolver meu problema. Ah, eu vou dar uma encobertadinha nesse negócio aqui assim, ó, porque assim ninguém vai ver, vai resolver o problema. Aí sabe o que acontece? Vem Satanás e dá um sopro, ó. Eu não sou Satanás não, meu irmão. É só para você entender. Dá um sopro e expõe tua vida. Porque para Deus não existe nada oculto que um dia não seja revelado. Então, quer ser abençoado, irmão? Na cultura do reino, se tem um povo que é abençoado, é o povo que vive na cultura do reino. Mas não porque dá um jeitinho, mas porque anda em retidão. Tanto com Deus, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Esses é que são felizes. Feliz não é quem dá um jeitinho para dizer, ah, tá vendo? Me dei bem, tá vendo? Ah, mas o outro foi prejudicado. Ah, mas não estou nem aí, não estou nem aí. O importante, ó, tá vendo como é que eu sou feliz? Ó, tá. Isso não é felicidade, meu irmão. Seja reto. Bem-aventurado ou felizes os que têm fome e sede de retidão. Eu quero fazer tudo certo. Eu não aceito fazer nada errado, entendeu? Esses é que serão saciados com as bênçãos de Deus. Felizes os misericordiosos. Aqui a figueira vai chacoalhar. Aqui vai. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Opa! Na cultura do reino, não é feliz aquele que não tem misericórdia de ninguém. É feliz aquele que se torna misericordioso, porque ele também é tratado com misericórdia. Como assim, pastor? A principal característica da misericórdia de Deus é o fato de Ele oferecer a nós o seu perdão. Por que eu sei que Deus é misericordioso? Lamentações 3 vai dizer: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sabe o que Jeremias está dizendo nas Lamentações? Que todos os dias, independente se você peca ou se você não peca, independente se você erra ou se você não erra, não interessa, Deus não está preocupado se você merece misericórdia ou se você não merece misericórdia. Ele oferece o seu perdão para você e para mim. Agora vamos concluir. Mesmo que nenhum ser humano mereça. Agora, o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é estar disposto a oferecer o perdão, mesmo que não haja merecimento. Mas a pessoa não merece ser perdoada, mas ele não está falando que é para merecer. Não é por, amados, alguém aqui já viu perdão por mérito? Não existe perdão por mérito.
Doutora Juliana, a doutora que é advogada, a doutora já viu o juiz dar algum perdão por merecimento? Não existe. Se existe algum perdão, que é a isenção da dívida, não é por mérito, é graça. O problema é que nós aprendemos a receber a graça, mas não sabemos dar graça. Pare para pensar. Somente dando misericórdia, olha só o que diz o texto, é que se recebe misericórdia. Jesus vai explicar isso na parábola do credor incompassivo. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Do versículo 23 ao versículo 35. Entenda o que é ser misericordioso. Ser misericordioso não é ter dó de quem é pobre, porque às vezes a gente pensa que é isso, né? Ai, por quê? Ai, eu estou com dó da pessoa porque ela está passando necessidade. Isso não é misericórdia, amados. Isso é pena. Isso é comiseração. Misericórdia é estar disposto a perdoar. Não é nem perdoar, é oferecer o perdão. Você está entendendo? Vamos ver o que Jesus ensina na parábola do credor incompassivo. Todos já abriram aí, então vamos lá. O que ele vai começar dizendo? Porquanto o reino dos céus. Aqui Jesus ele está falando primeiro que o reino funciona assim. O trono de Deus é justiça e misericórdia. Entendeu, queridos? Então Jesus vai falar o que? A cultura do reino. O reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrando-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Gente de dura serviço não quer acordo, não tem acordo. Não, porque eu estou certo, porque eu tenho razão. Vai morrer com a tua razão. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora preste bem atenção aqui. Se eu fosse você, eu tomaria nota desse texto. Assim também,
o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um o seu irmão. Isso é cultura do reino. Cultura do reino é praticar misericórdia, é oferecer perdão às pessoas. Então preste bem atenção, queridos, somente dando misericórdia é o que Jesus ensinou. Se você não aprendeu a perdoar as pessoas, você também não é perdoado diante de Deus. Pastor, isso vai influenciar na minha salvação? Vai. Ah, mas a salvação não é por aquilo que eu pratico. Mas você tem que saber quem você é em Jesus. O perdão só é oferecido através do perdão. A misericórdia só é oferecida através da misericórdia. Se você não entender que você vai morrer com a tua razão, porque em tese, vamos combinar, não tinha razão, o cara me deve, eu vou até que pague toda a dívida, eu tenho razão. Mas aí que entra, querido, o perdão, porque o perdão é oriundo da fé e não da razão. Quem falou que a fé é racional? Não se explica a fé, tanto que a ciência até agora está tentando explicar a fé. Por isso que as pessoas não entendem o perdão, porque o perdão não é oriundo de razão. Racionalmente falando, dentro dessa parábola, este credor, ele tinha razão, porque tinha alguém que devia para ele. Mas a gente também não devia para Deus, sim ou não? Em Colossenses 2 diz que lá diante dele havia um escrito de dívida que era contra nós das suas ordenanças. E sabe o que ele fez? Como prova da sua misericórdia, ele deu o seu único filho para pagar a nossa dívida. Porque você não foi capaz de pagar. Eu não fui capaz de pagar, Diego. Eu não tenho condições de pagar a dívida. E ele, não porque eu merecia, não porque você merecia, não porque a humanidade merecia, porque nós não merecíamos nada. Ele pagou a nossa dívida, nós devíamos para ele, e ele pagou a nossa dívida, dando o seu único filho, para perdoar essa dívida. Por que eu não vou perdoar o meu irmão? Porque eu tenho razão? Porque você tem razão, irmão? Quem falou que perdão é aplicado por razão? Se perdão funcionasse por razão, estávamos todos condenados ao inferno. Cultura do reino é misericórdia. Cultura do reino é oferecer, mesmo que a pessoa não mereça. Porque eu não merecia e fui perdoado. Só quem tem coragem, levanta a mão e diga: eu não merecia e eu fui perdoado. Alguém teve misericórdia de mim, então eu também vou ter misericórdia do outro. Isso é cultura do reino. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. A pureza de coração significa santidade. Por que Jesus fala os puros de coração? Eu não vou recordar o salmo agora que diz: Senhor, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que são puros de mãos e limpos de coração. Porque coração fala da alma, está falando de uma alma santificada. E sem a santificação, amados, ninguém verá Deus. Então entenda que santidade não é uma prática, santidade é o estilo de vida daqueles que carregam sobre si a responsabilidade de ser o reflexo de Jesus para esta geração. Não tem outro caminho, é a santidade. Hebreus 12:14, não precisa abrir, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por que os
Os puros de coração verão a Deus, estarão diante da face de Deus, porque se santifica. O trono de Deus é um trono de santidade. Diante de Deus não entra o profano. Quando Moisés vai se achegar no monte Horebe, Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Diante de Deus não há, amados, o imundo. Não existe o profano diante de Deus. Felizes os que promovem a paz. Eu amei quando eu fui para Israel, no Monte das Bem-aventuranças, exatamente nesse monte de fundo aqui, olha. E ali tem as placas das bem-aventuranças. Assim, pequena ideia, é o pacificador. Mas quando eu li peacemakers, aqueles que fazem a paz, os fazedores de paz, quem está me entendendo? Na cultura do reino, nós não promovemos a guerra, nós promovemos a paz, nós somos fazedores de paz. Por quê? Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Só é chamado de filho aquele que promove paz, os fazedores de paz. Se você vive promovendo guerra, promovendo contenda, promovendo divisão, promovendo fofoca, promovendo lachon hará, desculpa, a Bíblia me diz, você não é filho de Deus. Porque aqueles que são filhos promovem paz. Olha o que diz, olha o que eu escrevi aqui. Jesus é o Sar Shalom, Ele é o príncipe da paz. Aqueles que seguem a Jesus devem vencer o mal fazendo bem. Abra por gentileza Romanos capítulo 12. Estou falando de cultura do reino. Isso é cultura do reino, é loucura. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21 vai dizer assim: a ninguém devolvei o mal por mal. Graças a Deus aqui não tem ninguém que fala assim, né? Fala assim, você vê, ele vai pagar, ele vai me pagar, todo mal que ele vai pagar. A ninguém devolveis o mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. Amados, pare de tentar fazer justiça por si. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Você é da cultura do reino. Mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, olha a cultura do reino, que loucura. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Fazedores de paz. Levante a sua mão, só quem tem coragem, e diga: eu preciso me tornar um fazedor de paz. Entendeu, querido? Eu não quero guerra, eu não vou promover a guerra, eu vou fazer a paz. Último texto para a gente poder encerrar o culto. Se quiser já ir subindo os músicos, para a gente já poder adiantar o negócio. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Pastor, como assim o reino pertence a quem é perseguido? Não é loucura? Isso é cultura do reino. Mas que tipo de perseguição? Eu não estou falando aquela coisinha, né? Estou sendo perseguido. Porque tem gente que tem mania de perseguição. Você já pensou? Normalmente quem tem mania de perseguição são pessoas que estão doentes emocionais. Precisa de cura. Eu não estou falando essa perseguição. Estou falando quem tem mania de perseguição. Pastor exorta o irmão muitas vezes, né? Chama. Pastor não me ama, está me perseguindo, essa praga está me perseguindo. Se Deus traz uma palavra de exortação na igreja,
Deus está me perseguindo. Jeová está me perseguindo. Amados, se você pensa assim, você precisa de cura. Se você não tem coragem, de repente, de procurar um dos nossos pastores, procura um psicólogo, um psiquiatra. Você precisa de cura. Mania de perseguição. Que tipo de perseguição é essa? Olha só, preste bem atenção. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se, irmão, está sendo perseguido, alegra. Não é para você chorar, irmão. Ai, acabou a minha vida, porque estou perseguindo. Amado, é para você, vou passando pela prova, é para sapatear no fogo. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos do mesmo jeito. Só segura um pouquinho, vai devagarzinho, só para eu terminar aqui. Só fica na posição, fica na posição. Por causa da cultura do reino, entenda algo. Porque você carrega uma cultura diferente, nós sofreremos perseguição devido ao ódio. Nos dias de hoje, nós somos acusados de ódio, mas nós não produzimos ódio, nós pregamos o evangelho. Aproxima a câmera de mim. Nós cristãos, aproxima, por favor. Janena, por gentileza, depois faz esse corte. Aproximou? Nós cristãos não odiamos ninguém. Nós cristãos cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Para nós o Evangelho é a nossa vida. Nós vivemos por causa desse Evangelho. E se necessário for, morreremos por causa desse Evangelho. A nossa mensagem produz ódio no coração de vocês. Porque a verdade, que não é uma filosofia e nem uma ideologia, confronta o pecado de vocês. Portanto, nós cristãos não odiamos ninguém, nos deixe em paz. Nós pregamos o Evangelho. Se você não gosta do Evangelho, não é problema nosso e nem de Deus, o problema é seu. Por que o mundo nos odeia, irmão? Para acabar agora, abra João capítulo 17. Você precisa entender, a sua cultura não é desse mundo. Então pare de ficar fazendo coisinha para ser aceito. Ai, eu vou dar uma equilibradinha aqui, sabe? Eu vou dar um jeitinho para que o politicamente correto. Entenda, você não é desse mundo. Quem falou? O meu mestre, o seu mestre, o sumo apóstolo da nossa confissão falou que nós não somos dessa vida. O nosso mestre falou que nós não somos dessa vida. João 17, verso 13 ao 17 diz assim: mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou deste mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Escute, eu vou falar para você, ele não tirou do mundo, mas você está protegido do príncipe desse mundo. Obrigado pelo teu amém, vai. Você está protegido do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A sua cultura é outra, meu irmão. Então não adianta, porque lá na faculdade ninguém me ama, mas não vai amar mesmo, querido. Se todo mundo te amar, alguma coisa está errada. Porque você está debaixo de uma contracultura.
Você carrega a cultura do reino dentro de você. Alegre-se na perseguição por causa da cultura do reino, pois para estes já foi entregue o reino. Ele já te entregou o reino, querido. Ele já te entregou o reino. Este é o padrão de felicidade na cultura do reino. Somente quando alcançamos a felicidade do cara. Para mim ele é esse cara, não sei não, viu? Esse é o padrão de felicidade na cultura. Somente quando alcançamos este padrão é que nos tornamos o que diz nos versículos 13 ao 16. O que diz lá? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando você vai se tornar sal da terra e luz do mundo? Quando você viver no padrão dos bem-aventurados. Entendeu? Não é o que praticamos ou possuímos, mas a maneira como vivemos. Isso é cultura do reino. Se coloque de pé.